Olá, tudo bem? Bom, você que está fazendo a disciplina de desenvolvimento de aplicações Web 1 precisa ter noções sobre controle de versões. A gente vai trabalhar com projetos e às vezes a gente pode trabalhar em conjunto ou às vezes até por nós mesmos. É importante a gente manter todo o código seguro, ter controle do que foi feito. Às vezes alguma alteração pode ter impacto no futuro, ou principalmente se você já estiver trabalhando com um projeto que já esteja em produção. Às vezes você coloca um projeto em produção, mas precisa trabalhar em algumas outras coisas em paralelo e sem impactar no que já está em produção. Então, você vai trabalhar aí com duas linhas, uma cópia desse projeto, digamos assim, que vão representar versões distintas. Então, a gente precisa ter uma forma de controlar essas versões, tá bom? A gente tem aí vários controladores de versões, tá? Que eu coloquei essas imagens, tá? O CVS, o Subversion e o Git, tá? O foco da nossa aula vai ser o Git, mas é importante, às vezes, a gente comentar sobre esses outros versionadores, tá bom? Bom, sobre o controle de versões, né? Para que serve? Para registro de histórico, todas as alterações sobre cada arquivo são armazenadas. Então, sobre essa forma é possível saber o que foi feito, e quando a gente está trabalhando aí em equipe, é possível saber inclusive quem que fez essa alteração. E aí a gente vai construindo uma versão do arquivo. Uma alteração mínima que foi feita, a gente já consegue aí mapear quem fez, tá? A gente trabalha também com a ideia de colaboração concorrente. Diversos desenvolvedores podem trabalhar em paralelo sobre os mesmos arquivos sem que um sobrescreva o arquivo do outro. Então, nesse caso, a gente vai ter um cruzamento de dados, mas é muito importante a gente tomar cuidado nesse cruzamento de dados para que o que um fez não atrapalhar o outro, é o que a gente chama de merge, tá? A gente vai ainda conversar mais sobre isso adiante. E sobre as variações do projeto também, né? Mantém as linhas de evoluções diferentes para o mesmo projeto. Por exemplo, posso manter a versão 1 enquanto outras pessoas estão trabalhando na versão 2. Algumas áreas básicas de um controlador de versão. A gente vai ter o repositório, que é onde vai ser armazenado todo o histórico da evolução do projeto, registrando toda e qualquer alteração feita em qualquer item. E a área de trabalho, que é uma cópia dos arquivos do repositório, salvos aí no local, no seu computador, né, na sua estação de trabalho, e que vai ser monitorada para identificar as mudanças que vierem a ocorrer. Quando você for, então, enviar esse arquivo para o servidor, é importante, então, você verificar o que está no seu arquivo, ser verificado o que está no seu arquivo local com o que está no servidor, e aí essa diferenciação é que a gente vai trabalhar com a atualização do arquivo, tá bom? Então, sobre os sistemas de controle de versão, eu posso ter ele centralizado ou distribuído. No centralizado, o mais comum é o SVN, um exemplo aí para a gente dar, onde a gente vai ter então um repositório central instalado num servidor, e cada pessoa, né, que eu estou representando pela Aline, o Roberto, o André, vão baixar desse servidor uma cópia dos arquivos para sua máquina, e quando ele falar assim, não, agora eu fiz algo, quero enviar para o servidor, ele vai realizar uma ação que a gente chama de commit, tá? Que a gente até abrasileirou os termos, né? Falou, vamos commitar. Então, a gente vai enviar para esse repositório central. É importante a gente ver que a Aline e o Roberto podem estar trabalhando em um mesmo arquivo e ambos fizeram update em um dado momento do dia. Chegado no final do dia, a Aline e o Roberto querem enviar para o servidor os seus arquivos. Alguém vai enviar primeiro, tá? Imaginando que o Roberto enviou primeiro, a Aline, então, antes dela conseguir fazer o commit dela, ela vai ter que atualizar o arquivo dela local com as alterações que o Roberto fez. Assim, ela vai conseguir resolver o que a gente chama de possíveis conflitos. O que é conflitos? Às vezes a Aline e o Roberto mexeram na mesma linha. Às vezes é um espaço em branco que foi ali, e aí o versionador vai entender como sendo um conflito, e a Aline vai resolver esse conflito com muita atenção, tá? Para que ela não impacte negativamente
o que o Roberto fez, ou seja, que ela não estrague o que ele fez. Feito isso, ela vai então ter um arquivo já agora com o que o Roberto fez e o que ela fez e vai poder comitar, ok? Assim é o centralizado, tá? Uma ideia bem simples mesmo, todo mundo atualiza, todo mundo comita. Quem comita por último, né, é aquele que resolve os conflitos, certo? E aí a gente tem um outro modelo, que é um modelo distribuído. E aí, olha que interessante, né? Mudou um pouco a figura, olha. Eu tenho, então, vou aqui continuar com a Aline, certo? E aí, a Aline, ela tem todo um servidor de controlador de versão local na máquina dela. De modo que na própria área de trabalho dela, ela consegue fazer commits locais, tá? Para só no final do dia, assim, quando a gente fala dia, né? Mas pense que é quando a funcionalidade estiver perfeita, rodando, que não vai travar na máquina de ninguém, é que ela vai enviar para o servidor central. Olha aqui nessa outra figura. A gente vai ter então um servidor central? Sim, vamos ter. Mas cada um vai ter essa representação aqui local, certo? Então, localmente você vai fazer update, você faz commit no seu repositório local e apenas quando você tem certeza que está tudo perfeito, você envia para o servidor. E aí a gente entra com outras palavrinhas aqui no nosso vocabulário, que é o quê? Quer enviar para o servidor? Vou dar um push. Quero pegar do servidor? Vou dar um pull no meu repositório local. Então, agora o distribuído é o que? Eu tenho repositórios distribuídos. Ó, a Aline tem o dela, o André tem o dela, o André tem o dele, desculpa. O Roberto tem o dele. E aí, no final, quando eles tiverem certeza que está tudo ok, eles podem, então, enviar para esse servidor central. Observe, inclusive, que existe, né, forma, por exemplo, da Aline obter o do Roberto, o Roberto obter o da Aline. Por que isso? Porque é possível ainda a gente trabalhar com cópias desses servidores, disponibilizados inclusive remotamente, que a gente vai trabalhar, a gente vai falar o nome disso, né? A gente chama de ramificação, né? É um branch. E aí eu posso, por exemplo, estou trabalhando no meu branch, mas aí de repente eu preciso de alguma coisa do branch do Roberto, e aí eu posso ir atualizando aqui o meu repositório. Enfim, eu consigo então trabalhar aí de uma forma bem interessante, tanto que essa forma de trabalhar do Git mesmo, distribuído, né, o controlador distribuído, que ganhou aí bastante espaço no mercado, tá? Então, só para a gente falar aqui sobre o centralizado e distribuído, é baseado em tudo isso que eu falei para vocês, né? No centralizado, a gente vai ter um servidor que vai centralizar aí os arquivos. E aí, cada máquina local vai sempre comparar o arquivo com o servidor propriamente dito. Ao passo que, quando você tem um distribuído, olha só uma dinâmica interessante aqui do distribuído. A gente tem algumas áreas que é importante a gente observar, tá? A gente tem esse Working Directory, que é onde você está trabalhando, tá? Seu diretório de trabalho. E aí, o que acontece? Você tem uma área, né? Uma área de preparo, né? Staging Area. Então, vai ser uma sala de espera, onde aqueles arquivos que já foram modificados, eles vão ser colocados antes de serem de fato colocados aí para o diretório, né? Que é o Git Directory, né? Que é o destino aí final da nossa estrutura, tá? Claro que essas aqui, ó, git add, git commit, são as linhas de comando que a gente vai usar para navegar entre esses estágios aqui. Claro que eu fiz só a ida, né? Não mostrei aqui na figura a volta, mas tem como voltar. Então, às vezes, por exemplo, você está aqui no seu diretório de trabalho e aí você falou, isso aqui tá bacana. Aí você coloca aqui na Staging Area, mas ainda não finalizou, você só colocou na Staging porque você ficou com medo de fazer algo que não dê muito certo ali
nesse Working Directory, né? Você fala assim, ai, pode ser que eu vou tentar isso aqui, mas vai que não dá certo, né? Então você deixa o que deu certo até agora no Staging Area, né? É aquele famoso, né? O que funcionou, você fez de qualquer jeito, funcionou. Aí aqui agora você quer otimizar, mas pode ser que essa otimização dê algum problema. Então, aqui é uma segurança que você tem do seu código anterior, tá? Então, tem como voltar. Mas, para, né, fazendo só o caminho da ida, passado então desse diretório de trabalho para essa área de preparo aqui, eu vou usar o Git Add. E quando eu tiver, né, certeza que já tá tudo lindo, tá funcionando, eu passo então dessa área de preparo, né, do staging, para o meu diretório Git propriamente dito, através do comando git commit. Claro que a gente vai ver exemplos mais à frente, tá? Mas essa era a ideia geral que eu queria dar para vocês sobre controlador de versão, tá? Eu vou dividir o vídeo, no próximo então a gente já começa com o Git propriamente dito, tá? Com a instalação dele. Até logo!